Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Segundo texto, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Então, nós podemos começar com a carta aos Hebreus. E para falar da revelação, é um trecho que nós usamos bastante, da carta aos Hebreus. E possivelmente nós já tenhamos escutado, ou em alguma celebração, ou em algum momento de meditação da Palavra de Deus. O autor diz assim: muitas vezes e de muitos modos, e de modos diversos, falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pela qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. E podemos já passar então para o segundo trecho do Evangelho de João. João 1, 18, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Eu quis começar com esses dois trechos da Palavra de Deus, porque a grande chave de leitura para compreendermos a revelação é a própria revelação, é o próprio Cristo. É Ele que nos insere nessa história da revelação que nós vemos na carta aos Hebreus. Então, Deus falou outrora aos nossos pais na fé, e nesses tempos que são os últimos, falou-nos através do seu Filho. E aí o Evangelho de João nos ajuda a entender a continuidade dessa revelação do Antigo para o Novo Testamento e o algo novo e superior que essa revelação traz. Porque Deus ninguém nunca viu, mas o Filho de Deus eterno, que está com Deus desde sempre, este viu e faz conhecer. Então, a carta aos Hebreus nos fala de uma continuidade. Através de Jesus nós fomos inseridos na compreensão de que Deus falou, principalmente ao Israel antigo por meio dos patriarcas, dos profetas, e fez uma história de revelação. E nós fomos inseridos nessa história por meio de Cristo. Mas o Evangelho de João nos ajuda a entender que não há só continuidade. Nós não somos judeus, né? Embora herdamos tanto do povo da promessa, do povo antigo da promessa. Então há uma continuidade entre os dois testamentos da nossa fé, mas há algo superior, porque nesses tempos, que são os últimos, que são os tempos da encarnação, essa compreensão de quem é Deus, essa comunicação de Deus alcançou a sua plenitude. E por que alcançou a sua plenitude?
porque agora não nos revela mais por meio de mediações humanas, outras, mas por meio da humanidade do seu próprio Filho. Então esse é o ponto de partida. Há uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e há uma qualidade superior da revelação do Novo Testamento, porque o Filho de Deus, Ele mesmo, assumindo a nossa carne, nos revelou. Veja, não há uma contradição entre o início dessa revelação e a plenitude, o início com os nossos pais na fé, a plenitude com Jesus, não há uma contradição. No passado, alguns colocaram assim que havia dois deuses, o Deus ruim e carrancudo do Novo Testamento e o Deus generoso, amoroso do Novo, e que nós precisamos então abandonar o Deus do Antigo Testamento e aceitar o Novo. A heresia chamada de macionismo, Padre Hélio não pode falar bem melhor do que eu, dos primeiros séculos. Há uma continuidade. A mesma palavra eterna de Deus, que se revelou no Antigo Testamento por meio dos patriarcas, dos profetas, se revelou agora plenamente através da assunção da nossa humanidade por meio do Filho feito carne. Ele mesmo, assumindo a nossa carne, veio completar e levar à perfeição, a um transbordamento, aquela história da revelação antiga. Esse é o ponto de partida. Até aí tudo bem? Veja, não está não. Valeu, nossa. Está tudo bem? Muito bem, vamos lá. Antes de entrarmos nessa realidade propriamente dita, eu acho sempre importante construirmos algumas categorias que nós não estamos habituados ou a pensar, ou que não estão mais ou menos organizadas na nossa cabeça, para falar sobre a revelação. A primeira dela, o que é o magistério autêntico da Igreja? O magistério autêntico da Igreja é o ensinamento dos nossos pastores maiores. Os nossos pastores maiores são os sucessores dos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos são os bispos. Certo? Esses são os nossos pastores, sucessores maiores, sucessores dos apóstolos. Quando eles ensinam, a Igreja vai dizer sobre fé e moral, quando eles ensinam sobre a revelação, eles têm uma graça particular que fazem com que eles ensinem de um modo certo sobre a fé. O Espírito Santo assiste a Igreja para que ela não erre na sua compreensão da fé. Então, quando os pastores, em comunhão com o bispo de Roma, porque isso também é importante. Então, os sucessores dos apóstolos são os bispos em comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa. Quando os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, ensinam, a fé da Igreja nos garante, há uma assistência especial do Espírito que preserva esse ensinamento de erros. Mas é necessário que esteja dentro desse contexto, que seja um bispo devidamente ordenado e que esteja em comunhão com o bispo de Roma, que é o ponto de unidade da nossa fé. Quando essas relações acontecem, o ensinamento tem uma assistência especial do Espírito que preserva dos erros. Dos bispos, não dos padres. Os padres não fazem parte do magistério da Igreja. Tá certo? Não fazem parte. Os bispos são o magistério, são aqueles que ensinam de uma forma autêntica, com a assistência do Espírito Santo, quando estão em comunhão com o bispo de Roma, isso é importante, tem uma assistência especial do Espírito para ensinar de um modo correto e justo. Então, o magistério da Igreja são os sucessores dos apóstolos, os nossos bispos, mas gravem bem, em comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa. Porque a autoridade, o carisma próprio de ensinamento dos bispos, pertencem à Igreja. Não pertence ao indivíduo. Não é o bispo enquanto indivíduo. Pertencem à Igreja. E a Igreja concede essa graça através do ministério, através da ordenação episcopal. Então é necessário que esteja na comunhão da Igreja para que o ensinamento traga essa assistência especial. Um bispo pode ser excomungado? Sim ou não? Sim, pode. Já tivemos vários excomungados. Quando isso acontece, então, ele sai da comunhão com a Igreja, ele já está com o seu ensinamento e a prática fora da comunhão com a Igreja. Então, embora sendo bispo devidamente ordenado, não
não traz consigo essa assistência especial do Espírito que preserva do erro. E geralmente quando isso acontece, ele se faz o ponto de referência de toda a tradição da igreja, como nós veremos no nosso encontro posterior. É como se ele fosse sozinho a igreja, que é o princípio muito particular da heresia. Eu sou a igreja, o que eu falo é a única verdade. Eu não preciso nem dos séculos que vieram depois, nem daqueles que comungam da mesma fé que eu hoje. Sou eu o ponto de referência. Quando isso acontece, é um passo para a heresia. Parece ser, então, envolvido de muita ortodoxia. O que é ortodoxia? A fé reta. Mas, na verdade, tem um fundamentalismo. Pega a parte e diz que é o todo, e aí vai para o erro. Magistério da Igreja. Depois queria também falar rapidamente o que seria um concílio ecumênico. E aí distinguir as coisas. Primeiro, o concílio da igreja é a reunião dos nossos pastores maiores, ou seja, do colégio episcopal, para a gente ficar mais próximo da linguagem da fé. O colégio episcopal é feito de todos os bispos em comunhão com o bispo de Roma. Quando o colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, se reúne para atualizar a expressão da fé, nós temos um concílio. Prestem atenção nas palavras. Atualizar a expressão da fé. Não se atualiza o conteúdo da fé, mas a expressão deste conteúdo. Digo lá no seminário para os rapazes. Tudo que nós colocamos de fora para dentro da revelação é herético. Que nós estamos acrescentando a revelação. E aí então Cristo não é mais a plenitude, eu sou a plenitude. Porque eu estou colocando na revelação algo que ele não levou à plenitude. É como se a plenitude de Cristo não fosse suficiente. Mas todas as verdades de dentro para fora, todas as novidades de dentro para fora são ortodoxas. Por quê? Porque ninguém consegue esgotar o conteúdo da revelação. Confundiu o jogo de palavras ou não? Todas as novidades de fora para dentro são heréticas. O que é uma heresia? É uma verdade da fé católica distorcida. Então, se eu acrescento novidades ao depósito da revelação, a revelação que nós vamos tentar traçar do que se trata, eu cometo heresia. Mas se eu tiro do depósito da revelação coisas novas, eu não cometo heresia. Na verdade, eu estou transparecendo a ortodoxia da igreja, porque ninguém, por mais inteligente e santo possível, consegue esgotar o mistério da nossa revelação. Ele é maior do que a expressão. O que o concílio faz? O concílio reúne-se então os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, junto com o bispo de Roma, que é o Papa, o ponto de unidade, a figura de Pedro, e vão atualizar a expressão da fé. Vão trazer então essa fé, a expressão dessa fé, para os nossos dias. A fé é a mesma, mas as questões que nós vivemos mudam. E são essas questões que precisam de luz. E aí temos o concílio. Ficou pequeno, mas eu vou ler para vocês. Só para a gente ouvir e depois devagarzinho ir conhecendo. Os concílios emitem documentos que ajudam a entender qual é o ensinamento do magistério da igreja para o nosso tempo. O primeiro concílio, embora não tenha sido chamado desse modo, mas nós chamamos, com o passar do tempo, foi o de Jerusalém, com aquela problemática quanto aos cristãos que vinham do mundo pagão, nós vemos nos Atos dos Apóstolos, precisavam circuncidar ou não, podiam comer carnes oferecidas aos ídolos ou não. Então Paulo, os outros apóstolos, se reúnem para atualizar, para esclarecer as dimensões da fé. De lá para cá, os concílios vão acontecendo, tá certo? Em todos esses séculos, o concílio toma o nome do lugar onde ele acontece. Se nós dizemos que o concílio vigente é o Concílio Vaticano II, é porque é o segundo concílio que foi feito onde? No Vaticano, tá certo? Então, o concílio emite documentos, mas eles não têm o mesmo peso. Eles têm nomes diferentes. Vou aproximar que a miopia também não é tão boa, mas vamos lá. Primeiro,
são os documentos mais importantes, são chamados de constituições dogmáticas. Nessas constituições dogmáticas nós temos o conteúdo do ensinamento acerca da própria revelação. Então é o ensinamento magisterial verdadeiro e próprio. Ele vai traduzir o mistério da revelação para o nosso tempo. Então tem uma importância maior. Tratam, como é a linguagem da fé da igreja, sobre fé e moral, fé e costumes. Tratam sobre o conteúdo mesmo da revelação, tá certo? A tradução do conteúdo mesmo da revelação para os nossos tempos. Então nós temos a Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja, a Dei Verbum, que é a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina, que nós iremos tratar um pouco hoje, a Sacrosancto Concílio, Constituição sobre a Sagrada Liturgia, e a Gaudium et Spes, Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Moderno. O Concílio também tem 9 decretos, são 4 constituições e 9 decretos, adigentes sobre a atividade missionária da Igreja. Os decretos, eles falam sobre, vamos dizer, a organização interna da Igreja, temas que dizem respeito à organização interna da Igreja. Eles são chamados, então, de decretos. Se diferenciam das constituições que falam do mistério mesmo da fé. Os decretos falam de realidades ligadas à vida interna da Igreja. Então, adigente sobre a atividade missionária, Apostólica Actositatem, decreto sobre o apostolado dos leigos, Christo Dominus, sobre o ministério pastoral dos bispos, Intermirifica, sobre os meios de comunicação, Optatam Totius, sobre a formação sacerdotal, Orientalium Ecclesiarum, decreto sobre as igrejas orientais católicas, Perfeita Caritatis, sobre a renovação da vida religiosa, Presbiterório Ordinis, sobre o ministério e a vida dos sacerdotes, Unitatis Redemptratio, decreto sobre o ecumenismo. Então, os decretos falam de dimensões que dizem respeito à vida interna da igreja, à organização da igreja para este tempo, tá bom? E aí nós temos as declarações que falam sobre temas importantes, não só para a igreja, mas também para o mundo. E aí o Vaticano II tem 3 declarações. Dignitatis Humanae, sobre a declaração sobre a liberdade religiosa, Gravissimo Educationis, sobre a educação cristã, e Nostra Aetate, sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs. É muita coisa, depois vocês vão receber, mas para a gente ao menos ouvir e tentar mais ou menos se localizar dentro desse universo conciliar. Então nós temos constituições dogmáticas que falam, atualizam o mistério próprio da revelação, a expressão própria da revelação. Então são os documentos com maior peso magisterial. Nós temos os decretos que falam sobre temas acerca da vida interna e de administração da igreja. E nós temos as declarações que falam sobre temas que têm importância para a igreja, mas também para o mundo. Até aí tudo bem? Então, para a gente ter noção disso. Nós falamos que o concílio é um concílio ecumênico. Temos muito cuidado, somente com as redes sociais, falta linguagem. Dizer que um concílio é ecumênico não quer dizer que nesse concílio, o concílio reuniu também irmãos evangélicos ou de outras crenças. A palavra ecumênico significa universal. Todos os concílios da igreja são ecumênicos, eles são universais. Por quê? Porque contam com os pastores de todas as dioceses espalhadas pelo mundo. Então dá a ideia de universalidade. O ecumenismo, dentro dessa perspectiva do diálogo, é o diálogo com os irmãos evangélicos, cristãos que são de uma outra denominação, cristãos que são de comunidades evangélicas. E aí tem o ecumenismo aqui, é utilizado de um outro modo. Quando dizemos que o concílio é ecumênico, estamos dizendo que o concílio é universal. Quando falamos do diálogo ecumênico, estamos falando do diálogo da igreja com as comunidades evangélicas, com aquelas que nasceram depois da reforma da Revolução Protestante. Tá certo?
Outra coisa também para acrescentar é que quando a igreja dialoga ou reza com pessoas de outras crenças que não são cristãs, aí nós temos o diálogo interreligioso, não é o diálogo ecumênico. Às vezes assim na vida pastoral as pessoas, padre, vai fazer o culto ecumênico, tá certo, quem é que tem lá? Não tem só cristãos, não dá para fazer um culto ecumênico, né, porque não tem só cristãos, tem outras denominações que não são cristãs. Então, o diálogo com os cristãos, dentro desse contexto, se chama ecumenismo. O diálogo com outras comunidades religiosas que não acreditam em Cristo se chama diálogo interreligioso. Agora, o concílio ecumênico é uma outra coisa. Quer dizer que esse concílio é universal. Universal no sentido de que tem os bispos da igreja espalhada por todo o mundo. A igreja reúne os bispos, todos eles somente os que estão ativos, né? Não são eméritos, mas os eméritos muitas vezes podem também ir, geralmente não vão, mas reúne todos os bispos para fazer então essa atualização, e nós já sabemos da expressão da fé. Sem querer gastar muito tempo com isso, mas acho muito importante dizer nos nossos tempos que os concílios, isso o pessoal do seminário a gente conversa muito, né? Tem aqui seminarista e a gente fala muito sobre isso. Um concílio não é uma assembleia constituinte, tenhamos muito cuidado. Uma assembleia constituinte invalida a anterior, não é assim? Ou estou enganado? Quem é da área me ajude aí a entender, não é? A constituinte atual invalida a antiga. Vejam, no nosso tempo, a falta de compreensão, assim, de fé teológica é tão grande que se propaga visões distorcidas. Os concílios não brigam entre si. O Bento XVI falava de uma continuidade aprofundada. E nem o concílio vai esgotar as realidades no que dizem respeito à fé. Então, o concílio vigente, nós que estamos vivendo no Concílio Vaticano II, não renunciamos a todos os outros séculos conciliares. Eles são a base para que a gente possa, então, dizer e viver as coisas de outro. Não há contradição no ensinamento magisterial, porque é o mesmo Espírito Santo que conduz a igreja. Então comete erro grave quem escolhe o concílio ao qual quer seguir, porque está afirmando implicitamente que o Espírito Santo abandonou a igreja, né? E o Espírito Santo não abandonou. O Senhor se uniu ao seu corpo místico, que é a igreja, e essa fidelidade, né, que é conquistada na cruz do Senhor, ela é para sempre. O Espírito sempre assiste à igreja. Então não há contradição e nós erramos de modo grave quando escolhemos o concílio que queremos seguir, porque a fé não é fruto do gosto pessoal. Ah, mas eu não gosto disso da fé. Problema seu, né? É como se nós disséssemos para alguém assim, eu não conheço essa senhora, mas dissesse, eu não gosto que a senhora use óculos. O problema de quem é meu. A senhora vai usar, a senhora precisa usar. Então a fé não é fruto do gosto pessoal. A fé tem uma integridade. Então ela é o que eu conheço e o que eu não conheço. O que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu entendo e o que eu não entendo. Então há essa continuidade. Não deixem fazer a cabeça de vocês. Os concílios não brigam. Quem é que briga? Gente que não se entende, né? E o Espírito Santo é comunhão. Ao longo de todos esses séculos, há uma continuidade profunda, há uma continuidade que não pode ser rompida entre os concílios. Os concílios estão continuamente fazendo referência aos concílios antigos. Mas vamos caminhar, porque senão o tempo passa, né? Uma última realidade para a gente entrar no conteúdo é essa dimensão da revelação como evento e palavra. Peguem aí a Bíblia de vocês, nas mãos, levantem aí, para o padre dar uma olhada. Só para brincar um pouco, mas para dizer alguma coisa sobre isso, podem baixar. Claro, o que estamos segurando em nossas mãos é palavra de Deus na forma escrita. É o testemunho escrito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um alguém. É um alguém. Então, por isso que na teologia a gente usa essas expressões. A revelação como evento. Antes de tudo, a revelação é um evento. É Deus que sai do seu mistério e encontra o homem. É um evento. Ele fala e age, como nós veremos. Então, a revelação é um evento.
Para termos acesso a esse evento, esse evento foi traduzido em testemunho, em palavras. Primeiro ele foi vivido e depois ele foi anunciado. Então a revelação é o evento, é Cristo mesmo que nos encontra, é o Filho de Deus que nos encontra no Antigo Testamento, que se encarna e nos encontra. E essa palavra, que é um evento, essa manifestação de Deus, alcança os séculos por meio do anúncio. Então, antes de tudo, é um evento, e o testemunho desse evento está na vida e nas palavras que anuncia. Então, o padre não está querendo complicar muito a coisa. Quando vocês tomarem as Sagradas Escrituras nas mãos, vocês estão nas mãos com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas entendamos, na sua forma escrita. É um testemunho. Isso é muito importante para a realidade da fé, porque nós conhecemos a palavra não só, ou não simplesmente quando temos a informação dela. Há pessoas que dizem assim, a gente conta pessoas assim, eu já li 3 vezes a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Então eu conheço a palavra, conheço a dimensão informativa da palavra, mas esse não é o fim último da palavra. O anúncio deve nos levar ao evento. O anúncio deve nos levar à experiência. Sei informativamente que Deus é amor, mas não devo parar na informação. Essa informação, o coração bem disposto, o Espírito vai agir e levar a experimentar este amor. Então eu preciso do anúncio e preciso também me abrir para fazer experiência desse anúncio. Tá certo? Então a compreensão intelectual, informativa, ela é importante, mas ela não é o fim último. Por isso que também gosto de dizer, quem são os mais ortodoxos da igreja? Não são os que mais estudaram necessariamente, são os santos. Esses são os maiores ortodoxos, porque falam daquilo que experimentam. Não é só uma teoria, experimentam aquilo que falam. Certo? Vamos avançar um pouquinho. E aí eu trouxe alguns números da Dei Verbum para nos ajudar a entender a revelação como palavra de Deus. Vamos lendo e fazendo algum pequeno comentário sobre isso. Primeiro, sobre a natureza e o objeto da revelação. Diz assim a Dei Verbum, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, todo mundo já sabe, então não precisa mais construir da chave de leitura, fica mais fácil. Então a Dei Verbum diz: aprouve Deus, a Deus, quis, desejou Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus, invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Vamos ressaltar algumas coisas desse número da Dei Verbum, desse primeiro momento da Dei Verbum. Quis Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar 2 coisas. A primeira, quem Ele é em si mesmo, a si mesmo. Porque Deus não revela simplesmente coisas. O conteúdo mais fundamental da revelação é Ele mesmo. Ele quer revelar quem Ele é. Então o conteúdo da revelação parte daí. Então quis Deus revelar a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Deus revelou quem Ele é e revelou a sua vontade para nós. São os 2 aspectos da revelação: quem Deus é e o que Ele quer que vivamos. Qual é o chamado dele para a nossa vida. Então, essas 2 dimensões da revelação que ajudam a gente a entender até o ato de fé. Nós dizemos assim: eu acredito em Deus e na sua vontade, e na sua palavra. Confio a minha vida em Deus, que a fé é um abandono confiante da minha vida em Deus. Confio nele, nas tarefas de cada dia. Mas é completada, amadurece essa fé quando conheço também a sua palavra, que revela a sua vontade para a minha vida.
Então, nós professamos a fé dizendo: eu creio em Deus e creio na sua palavra para a minha vida. Então, eu amadureço na fé quando eu entro na revelação entendendo essas duas dimensões. Vou fazer a experiência do que significa confiar a minha vida a Deus e vou também conhecer a sua vontade para a minha vida através das Sagradas Escrituras e do ensinamento da Igreja. Uma fé que só se baseia no abandono confiante pode se deteriorar em emocionalismo. Uma fé que só se baseia na informação pode se deteriorar em fundamentalismo teórico, em conhecimento frio. Nós precisamos das duas coisas. Os dois grandes perigos para a fé, né? É aquela alienação sentimentalista, que não tem conteúdo e que é arrastado por quem oferecer uma sensação mais intensa. Isso é um grande perigo, né? Então, assim, o sentimentalismo sem conteúdo. Procuramos Deus para sentir coisas agradáveis. Não que isso seja ruim. Ele vai procurar Deus para sentir coisa ruim, né? A gente quer sentir também prazer espiritual da presença dele. Mas quando essas sensações não têm um conteúdo de verdade, podemos então ser balançados de um lado para o outro. Abandonamos a fé, vamos para um lugar de maiores sensações e a vida não é transformada, porque fica no nível da emoção. Isso seria desvirtuar a confiança, esse abandono confiante em Deus. Agora, uma fé que só se baseia em máximas de sabedoria, sem experiência, tantas vezes se deteriora em moralismo. É severo demais, porque não consegue viver a prática daquilo, cobra dos outros aquilo que não vive. Então são os dois exageros, os dois desequilíbrios. Nós precisamos confiar em Deus e conhecer a sua vontade, a sua palavra para a nossa vida. Até aí tudo bem? Todo mundo aqui ainda? Coisa boa. Não vão não embora, fique aqui. Então, mistério de Deus e da sua vontade. Por quê? Para que Deus revela quem Ele é e a sua vontade? Não é para nos dar uma informação. Vai dizer então a Dei Verbo, para que nos tornemos participantes da natureza divina. Para nos dar a sua vida é que Deus se revela. Deus se revela porque quer entrar em comunhão de vida conosco. Não é para nos dar uma informação, é porque quer viver aquela amizade salvífica conosco. Deus nos revela, se revela para salvar, se revela para comunicar a sua vida divina a nós, para entrar nesse diálogo de amor, para acolher o que temos e darmos, e temos condições então de dar a Ele aquilo que somos. Então, para acolher o que Deus, melhor dizendo, para acolher o que Deus é e para darmos a Deus o que Deus somos. Então, esse diálogo. Na revelação, Deus assume o que é nosso e dá o que é dele. Há essa circularidade de amor. Então, Deus não se revela para encher a nossa cabeça de conteúdos. Deus se revela para te amar, para nos amar, né? Para fazer conhecer o seu projeto de amor e salvação para as nossas vidas, né? E aí a Dei Verbo recorda isso. Vamos mais um pouquinho. Essa economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Então, Deus se revela por meio, e aí a linguagem da fé diz, de uma economia. A palavra economia traz a ideia das leis que coordenam a casa coletiva ou a casa comum. Então, quando nós temos leis que administram a casa comum, nós temos uma economia. A teologia, a fé, assume essa palavra para dizer que Deus se revela por meio de uma pedagogia histórica. Ele vai se revelando na história através de um projeto sábio, bem estruturado. Então Deus vai pedagogicamente na nossa história se revelando.
Então, a economia da revelação salvífica diz respeito à história da revelação, a esse desígnio, a esse projeto da revelação de Deus, que começa com os nossos pais na fé, vai atravessando os séculos até chegar em Jesus. Então, isso significaria economia. Quando tomamos as Sagradas Escrituras nas mãos, nós tomamos a Palavra de Deus, mas precisamos nos relacionar com ela de um modo mais adequado. Porque a Bíblia é Palavra de Deus, poderíamos dizer assim, em perspectiva. Porque Deus não se revela, ou nós não compreendemos Deus de uma vez só. A compreensão que as pessoas foram tendo de Deus ao longo da história da salvação, ela foi sendo aperfeiçoada. Então nós podemos ter no Antigo Testamento, de fato temos, ideias ainda não amadurecidas sobre quem Deus é. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que não creem e querem nos acusar e dizem assim, mas o Antigo, a Bíblia é cheia de erros, de violência, de agressão. Eu concordo. Mas o problema é o seguinte, que nós precisamos entender que Deus se revela por meio de uma economia, vai se revelando aos poucos. É o mesmo Deus, mas as pessoas que fazem experiência de Deus ao longo dessa história, elas não compreendem tudo de Deus naquele momento. Elas precisam amadurecer. E cada experiência de Deus no Antigo Testamento traduz, poderíamos dizer, uma fase da compreensão do rosto de Deus, que vai amadurecendo. Nós encontramos salmos que colocam assim, que Deus é o maior entre todos os deuses. Oxente, como assim? E existem outros deuses. Ainda mais vejam, a profissão de fé fundamental, do judeu, do povo de Israel, temente a Deus, é que há um só Senhor. Um só Senhor, há um só Deus. Deus amarás o Senhor teu Deus, Ele é o único Senhor. Como é que se explica isso? Esses textos refletem um momento da história da revelação em que a compreensão de Deus ainda não estava amadurecida. Estava numa perspectiva. Começou-se então a entender que Deus era maior do que os outros deuses, e numa fase posterior que há só um único Deus. Me faça entender? Começou então dizendo que Deus é o maior do que todos os outros deuses, porque manifestou o seu poder, nos libertou do poder do faraó. E vão então, a partir da revelação da ação de Deus, chegando a entender que Ele não só é o maior entre todos os deuses, Ele é o único Deus. Os outros deuses são falsos. Mas para chegar a esse ponto, teve que passar pela fase intermediária, de acreditar então que Deus era maior do que os outros deuses. Me faça entender? Então, nós não podemos tomar um versículo da Bíblia e dizer, aqui está toda a revelação pronta. Tudo está aqui. Eu pego um versículo e está tudo aqui. Porque para compreender a globalidade da revelação, nós precisamos dos olhos de Cristo. É Jesus que vai nos ajudar a entender o que de fato está pronto, o que de fato já está amadurecido nessa revelação e que é matéria da nossa fé. Por isso que nós olhamos o Antigo Testamento com os olhos de Cristo. Tá certo? Podemos olhar o Antigo Testamento com os olhos do povo antigo da Bíblia. Então, a Bíblia é Palavra de Deus e vai continuar sendo. Nós precisamos nos relacionar com ela com cuidado, para não tomar um versículo numa fase de compreensão de Deus ainda não amadurecida e dizer, está na Bíblia, não é assim que a gente ouve? Está na Bíblia, está na Bíblia. Como se compreende isso com os olhos de Cristo, que é a plenitude? É aquilo que Jesus faz com os discípulos de Emaús, Vai explicando as Escrituras para os discípulos. Essa é uma imagem muito bonita e forte. Depois, para que os discípulos passem do escândalo da cruz para a fé, Jesus explica os textos das Escrituras que falam sobre Ele. Que Escrituras eram essas? No Antigo Testamento. Então nós precisamos que Cristo nos explique as Escrituras para compreender a revelação. Então não basta a afirmação, está na Bíblia, mas como compreendermos com os olhos de Cristo? Aí o cristão vai encontrar a sua solução, Então, para não cair em perigos. Essa revelação é feita por palavras e obras. Deus age e explica a sua ação. Porque palavras sem obras
geralmente são tidas como demagogia. A pessoa diz que me ama e depois está metendo a faca nas minhas costas. Não é amor de palavras, né? Simplesmente. Mas obras sem palavras podem ser mal interpretadas. Então, Deus assume a comunicação humana com perfeição. Ele age e Ele explica. Por isso que a Advérbio vai dizer uma relação entre palavras e obras. As palavras explicam as obras dão verdade às palavras. A gente encontra um reflexo disso muito bonito no livro do Gênesis. Diz assim o autor sagrado: e Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Não há distinção entre dizer e fazer, porque Ele é verdadeiro, Ele é íntegro. Nós, seres humanos, temos umas certas divisões. Dizemos umas coisas e fazemos outras. Fazemos umas coisas e dizemos outras, né? Não, mas Deus assume com perfeição aquilo que é a comunicação humana, diz e explica as suas obras. Porém, a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos, quase quebra-língua, né? Trava-língua, manifesta-se-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente, ao mesmo tempo, mediador e plenitude de toda a revelação. Nós já antecipamos isso. É que são com os olhos daquele que é o mediador absoluto e ao mesmo tempo a plenitude da revelação que nós lemos os textos sagrados. Ele que nos ajuda então a entender a revelação. É através dele que a revelação chega à sua plenitude, né? É através dele que vemos o conteúdo mesmo da revelação. Porque o conteúdo mesmo da revelação não é outra coisa senão Cristo mesmo. O Evangelho de João traduz isso, né? Quem me vê, vê o Pai. Então Ele é o conteúdo da revelação. Ele é aquele que anuncia perfeitamente a revelação. Ele é o mediador, Filho de Deus feito carne. Então, plenitude da mediação e plenitude do conteúdo mesmo da revelação. Vamos um pouquinho mais. Preparação da revelação evangélica. Deus criando e conservando todas as coisas por meio do Verbo, ou pelo Verbo, né? O Verbo de Deus, o Filho de Deus, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Então, a fé da Igreja nos aponta duas expressões da revelação de Deus. Uma revelação que poderíamos chamar de natural, através das coisas criadas chegamos à ideia de que há um Criador, e aquela revelação que se dá na história do povo de Israel até chegar à plenitude em Jesus, que a Advérbio chama de sobrenatural. Olhando as obras criadas, nós vemos nelas um vestígio do Criador. A perfeição da criação nos fala do Criador. E isso a fé da Igreja chama de revelação natural. Mas, para revelar intimamente quem Deus é, Ele precisou intervir na nossa história. Chamou os patriarcas, os profetas, e para revelar plenamente quem Ele é, se encarnou. E aí nos revelou a intimidade de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a revelação natural é aquela que, através das coisas criadas, chegamos à ideia de um Criador. Quantos de nós, e quanto mesmo as pessoas que não têm uma fé explícita, contemplam algo do mistério de Deus na criação, né? Vai para uma montanha, uma bonita árvore, um cenário, enche o coração de uma certa gratidão e quem sabe é a Gênesis para uma experiência de fé. Mas nós não conseguimos alcançar quem Deus é só com a nossa razão. E aí então Ele teve que se revelar. Revelou-se através, chamando homens escolhidos, e nesses tempos que são os últimos, encarnando, e aí vindo o seu Filho para nos comunicar quem Ele é. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação,
e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. Com devido tempo chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo que depois dos patriarcas ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que reconhecesse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente, juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho do Evangelho. Nós vemos os passos fundamentais dessa história da revelação, não é? Logo depois da criação, a experiência do pecado e da queda, que o Senhor não coloca como última palavra do homem da criação. O homem peca, mas Deus lhe abre uma esperança de salvação. Ele vai cuidando do gênero humano, chama no devido tempo Abraão, faz de Abraão um povo, liberta o povo de Deus por meio de Moisés, ensina ou faz crescer esse povo através dos profetas. Ele vai dizer aqui, para que reconhecesse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e fazendo isso prepara a encarnação do Verbo. Então, esses passos fundamentais que o Antigo Testamento testemunha são vistos pela fé da Igreja como etapas que foram preparando até a plenitude, que é aquilo que nós estávamos falando. Então, nós não podemos pegar um trecho, um versículo, e dizer, então, extrair dele ou afirmar que toda a revelação está contida ali, naquele versículo. E justamente é isso que dá muita dor de cabeça. Nós precisamos compreender os traços fundamentais dessa economia, desse projeto, dessa história. Compreender como etapas que vão sendo amadurecidas até chegar o Cristo, que é a plenitude. Certo? Isso é importante para não... Mas está na Bíblia. E faço o que agora com isso que está na Bíblia? E aí eu vou precisar dos olhos de Cristo para ler melhor esse texto, o Novo Testamento. E para compreender o meu Novo Testamento, aí nós não temos outro caminho senão os olhos da Igreja. É a Igreja que vai nos ajudar a compreender a ótica de Cristo para a nossa fé. E aí eu acho que no decorrer do tempo terá uma ocasião para mexer sobre o conceito de igreja, que é importante também. Porque a igreja não é só o templo, a igreja não são só povo e pastores, a igreja não se resume a padres, bispos e o Papa, a igreja não é só o tempo presente. São 2000 anos de experiência de Cristo, é uma tradição viva, não é? Mas é a igreja que nos ajuda a entender os olhos, a ótica de Cristo, para compreender então a revelação. Sem o auxílio da igreja nos perdemos, né, na compreensão dessa mesma revelação. Acho que acabou. Depois de falar sobre as etapas da preparação, ele vai falar sobre essa plenitude da revelação que se dá em Cristo. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala, portanto, as palavras de Deus e consuma a obra da salvação que o Pai lhe mandou realizar. Por isso, vê-lo a ele é ver o Pai, com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e sobretudo com sua morte e gloriosa ressurreição. Enfim, com o envio do Espírito de verdade. Aí peço para fazer atenção, completa totalmente e confirma com o testemunho divino a revelação, a saber que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte e para nos ressuscitar para a vida eterna. Então, a grande chave de leitura para compreendermos a revelação de Deus é o mistério de Cristo. E novamente a dinâmica rege. Eu não posso pegar uma palavra isolada de Cristo e extrair dela tudo aquilo que ele disse. Isso falando de um modo bem arbitrário. Eu preciso também de uma visão de conjunto do mistério de Cristo, que vai me ajudar a entender de que ele está falando. Tomemos um exemplo. Nós encontramos os evangelhos afirmando, Jesus afirmando, o reino de Deus
está no meio de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus vem. Poxa, e como é? O reino está no meio de nós, está dentro ou vem? As três coisas. Então a necessidade de compreendermos que precisamos de uma imagem mais completa. O reino de Deus já está no meio de nós porque Cristo veio no meio de nós. O reino de Deus está dentro de nós porque nos concedeu o seu Espírito. O reino de Deus vem porque aquilo que recebemos ainda não foi completamente acolhido, ainda não restaurou todas as coisas. A fé da igreja fala do já e do ainda não. Já está presente a salvação, mas não completamente realizada em nós. Ela já se realizou em Cristo, mas em nós ainda não. Às vezes eu gosto de me recordar assim, quando eu fico reclamando. Vocês reclamam por aqui? Não, né? São mais santos do que eu. Fico meio reclamando. Aí eu me recordo assim, ainda não é o céu. Está exigindo muito disso aqui, perfeição, né? Não é o céu, estamos no caminho, né? Precisa perseverar. Precisa perseverar. Nós temos sinais de eternidade no nosso tempo, que alimentam a Eucaristia, a palavra, a comunhão fraterna, mas nós também temos a precariedade do tempo, porque o reino de Deus não está completamente realizado. Então tem as discussões, que não tem aqui, discussões, brigas, confusões, não tem. Tem em tudo que é lugar, faz parte da nossa condição. As coisas que dão certo, as que não dão certo. Os momentos que nós estamos com uma fé tão bonita, fecunda, as outras vezes que a gente vacila na fé com coisa tão pequena. Então a precariedade do tempo, ele está presente, ele está dentro de nós, mas ele ainda vem. Então essa compreensão ampla do mistério, ele vai falar sobre a encarnação, ele vai falar sobre os milagres, poderíamos incluir o anúncio do reino de Deus, a paixão, morte e ressurreição, o envio do Espírito Santo, é o mistério de Cristo que nos ajuda a compreender a revelação. Portanto, a economia cristã, veja, economia, a gente já sabe, é a história da revelação, é esse projeto pedagógico de Deus que vai se revelando aos poucos, tá certo? A economia cristã, como nova e definitiva aliança. Isso é bonito e importante. A categoria da aliança é, na minha opinião, uma das maiores chaves de leitura para a fé. Porque falar de aliança de amor é falar de comunhão de vida. O ensinamento da fé não é um ensinamento para ficar só na cabeça. É um ensinamento para gerar amizade, para gerar comunhão. Deus revela quem Ele é porque Ele te quer. Não é porque Ele quer simplesmente colocar na sua cabeça informações. É porque Ele quer viver uma relação de amor com você. Ele quer fazer aliança. Então a aliança é a grande chave de leitura. Deus se dá a nós, nós acolhemos e Ele espera que nós nos demos a Ele. Então é feita de dom, de acolhida e de resposta. Toda a experiência da fé, eu ousaria dizer, é assim. É feita de um grande dom de Deus. É feita de uma acolhida devagar, porque a gente não acolhe tudo de uma vez. E é feita de resposta. Eu gosto de pensar assim, não sei se vocês concordam comigo. Deus não se dá nunca pela metade. Quando nós somos batizados, nós recebemos todo o Espírito Santo que poderíamos receber. Mas qual é a nossa diferença para os santos, para aqueles que já caminharam? É a resposta, não é o dom que é diferente. O Espírito Santo é o mesmo. Ainda que nós não tenhamos as graças ou os dons extraordinários que alguns santos tiveram, mas nem todos os santos tiveram. O que diferencia é a resposta. Porque se eu recebi o Espírito Santo, porque eu não sou santo ainda? Porque eu preciso crescer na resposta. O dom já foi feito. Então, essa dinâmica da aliança é uma chave de leitura para a vida de fé inteira. Deus concede largamente tudo, nós vamos aos poucos acolhendo e à medida que vamos acolhendo, respondemos. Dom, acolhida e resposta fazem essa dimensão da aliança. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e não há de se esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por manifestação pública, revelação pública. Porque nós não esperamos outra revelação? Porque nós acreditamos que Cristo é a plenitude. Se alguém, e a gente vai ver isso agora, afirma ter tido uma revelação
fora aquela que Jesus fez, que é a plenitude, nós não podemos aceitar. Porque se aceitarmos, Cristo não será a plenitude, esse será a plenitude da revelação. Então, se alguém afirma ter tido uma revelação que é contrária ou acrescente algo à revelação que encontrou a sua plenitude em Cristo, nós não podemos aceitar, porque a nossa fé fundamental é que Ele é a plenitude da revelação. Só há Ele, Filho de Deus. Lemos no Evangelho de João: ninguém nunca viu Deus. O Filho que está com Deus desde sempre, esse nos revelou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as revelações privadas, experiências místicas, aparições de santos, de Nossa Senhora. Como é que a igreja avalia essas realidades? E como é que a fé da igreja nos oferece critérios para discernir essas coisas, não é? Primeiro dizer que sim, ao longo da história da igreja, nós tivemos muitas experiências, inclusive atestadas pela igreja, verdadeiras, experiências extraordinárias. Temos as aparições de Nossa Senhora, tantas delas já certificadas, as experiências dos santos, né? Hoje se recorda a misericórdia divina, né? A experiência da Madre Faustina. Tantos santos que tiveram experiências de visões e que trouxeram consigo um certo conteúdo de revelação. Como é que a gente entende isso, não é? Aí vamos para o Catecismo da Igreja, número 65 e 67. Estamos quase no final. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas. Veja, a Igreja chama essas experiências extraordinárias, que têm um conteúdo de revelação, de revelações privadas. Algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O que significa isso? Que não pertencem ao depósito da fé, porque não acrescentam ao depósito da fé. Lembram que nós falávamos assim, que toda novidade de fora para dentro do depósito da fé é herética. Por que herética? Porque nós não somos o Filho de Deus feito carne. Então a gente não tem o que acrescentar à revelação. Ele é o Filho de Deus feito carne. Então, algumas foram reconhecidas, mas elas não pertencem ao depósito da fé. E qual é o papel, então, dessas experiências? Primeiro, qual não seria o papel? O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Se nós tomarmos a mensagem de Fátima, em termos de novidade, qual é a novidade? Quem me ajuda? Rezem o texto, se confessem, comunguem, rezem pelos pecadores, rezem pela conversão dos pecadores. Tem novidade disso? Não tem. A novidade não é de conteúdo, a novidade é de forma. Há uma forma extraordinária. Então, há uma graça extraordinária que reaviva a fé de sempre. Eu diria, é um reavivamento da fé de um modo extraordinário, mas não com novidades. O que Nossa Senhora diz nas suas aparições não são novidades quanto à revelação. Ela recorda de um modo extraordinário a revelação de sempre. Porque antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima, nós já rezávamos. Pelo menos essa era a proposta, né? Já nos confessávamos, já íamos à missa. Mas essa aparição, ela reaviva, ela recorda para o tempo presente as realidades de sempre da fé. Elas não servem para aperfeiçoar ou completar. Guiado pelo magistério da Igreja, que nós já sabemos, né, de quem se trata, o sentido-se é e sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. A fé cristã, diz para concluir o catecismo, não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. Então, estamos desde o início falando um pouco sobre isso e aí se esclarece. Nós não podemos analisar de um modo direto a experiência pessoal. Se alguém me diz, lá na minha paróquia, padre, eu tive uma visão de um anjo.
tá certo? Eu não tenho ferramentas para avaliar a experiência de um modo direto. Eu não estava lá e essa experiência é pessoal. Mas o que a fé da igreja nos ensina? A avaliar o conteúdo e os frutos. E o que foi que o anjo lhe disse? Aí eu posso avaliar. Está conforme a palavra de Deus, o ensinamento da igreja? Que frutos de santidade tem provocado na sua vida e na vida das pessoas envolvidas? E aí eu vou avaliando. Então eu não vou avaliar a experiência de um modo direto, eu vou avaliar os frutos dessa experiência, o conteúdo e os frutos. Porque eu sei, isso também a gente discute muito no seminário, assim, meio brincando, meio sério. Quando alguém diz que teve uma visão, se uma amiga da senhora chegasse, eu tive uma visão de Nossa Senhora ontem, de imediato vai vir uma vontade de duvidar e até de rir, pois teve nada, Nossa Senhora. Mas pensem comigo, seria a primeira vez que alguém teve Aí poderia dizer, mas é a minha vizinha, uma pessoa simples. A maioria das aparições aconteceram para quem? Mas minha vizinha não é padre. Sim, a maioria das revelações aconteceram para quem? Para pessoas que não eram sacerdotes, a maioria delas, né? Porque vocês têm uma quantidade maior do que a gente. Então, em linha de princípio, não é absurdo. Agora, ingenuidade é aceitar que é verdade sem avaliar conteúdo e frutos. Então, pouco a pouco nós vamos aprendendo a discernir. E aí depois vem uma pessoa... Porque se teve uma experiência extraordinária, a vida foi transformada, tem integridade. Essas pessoas que tiveram essas experiências tão extraordinárias se tornaram pessoas melhores, equilibradas, mesmo diante daquilo que falavam de extraordinário, né? Então, critérios para avaliar as experiências. Porém, isso não traz novidade para a nossa fé. Isso traz talvez uma novidade para viver a fé de sempre naquele período. Então não tem novidade. É assim que a igreja nos ajuda a discernir um pouco essas coisas. Só para concluir, isso serve para as dimensões extraordinárias e também para as dimensões mais ordinárias. Que o Espírito Santo mova o nosso coração não é uma coisa estranha à experiência da fé. A gente fica com... o Espírito Santo lhe disse isso, moveu. É possível que tenha acontecido. Porém, o que disse? Como disse? Que fruto? Quem é a pessoa? E aí vamos discernir, vamos ponderar se vem de Deus ou não. Se é a vontade da pessoa ou se é realmente uma luz que veio do Espírito Santo. Quantas pessoas nos deram uma palavra certa, na hora certa, e nos abriram os caminhos da vida, né? Mas não vai aceitar de uma forma ingênua tudo aquilo que, segundo as pessoas, Deus mandou dizer. Nós precisamos de discernimento. Nem rejeitar de uma forma imediata, porque a possibilidade existe, que Deus chegue até mim através da palavra dos irmãos, não tem novidade, isso é possível. Agora eu preciso avaliar, discernir, ponderar, rezar. E aí pouco a pouco vou ter condições de dizer, de fato veio, de fato ou não veio, ou não consegui entender, vou continuar caminhando. Não é? Avaliar é sempre importante, conteúdo e frutos. Bora concluir, eu queria deixar um tempinho também, se vocês tiverem alguma pergunta, para a gente também tentar ajudar. Poderíamos resumir, então, o conceito de revelação na Dei Verbo, né? E a revelação, então, como palavra de Deus em 7 pontos, para termos uma visão geral, assim, talvez um pouco mais pedagógica, do que seria a revelação como palavra de Deus na Dei Verbo. O que seria a revelação como palavra de Deus na Dei Verbo? Então, 7 características. Primeiro, a revelação é interpessoal. Nela Deus fala aos homens como amigos. Falamos muito sobre isso, né? Não é só para ficar com informação na cabeça. É para gerar uma comunhão. A informação é importante, eu não posso deixar de lado a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vai me conduzir ao evento, que é a comunhão com Deus, né? Então a revelação é interpessoal.
A revelação é gratuita. A revelação não é uma conquista nossa. Ele já nos deu porque nos ama, já se revelou, né? É gratuita. É fruto da vontade livre e amorosa de Deus. Essa revelação é social. Vamos entender bem o que significa social. Não é que está envolvida, não diz respeito aos valores cristãos no meio da sociedade, que isso também é um elemento importante. Aqui dizer que é social e dizer que essa revelação é para todos, é para toda a humanidade, porque Deus quer que todos se salvem, todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então ela é para todos, ela é hierárquica. Não quer dizer, não vamos associar de imediato a hierarquia da igreja. É hierárquica porque ela é feita de testemunhas escolhidas para os outros. Deus escolhe alguns e essas testemunhas escolhidas vão promulgando, vão anunciando. Chega até nós por meio de testemunhas escolhidas. A nossa fé, ela deita raízes mais fundamentais no testemunho daqueles primeiros que foram os apóstolos. É por isso que uma das notas características da igreja é apostólica, porque ela se baseia no testemunho que os apóstolos deram de Jesus. E por que esse testemunho é importante? Porque eles foram testemunhas oculares. Nós não temos 2.000 anos, não fazemos parte, né, do grupo dos 12, mas eles viram, eles foram transformados primeiro pelo mistério, e é a partir deles que nós chegamos à fé. Essa dimensão hierárquica recorda também duas dimensões importantes para a fé, duas realidades. Que a fé é um ato pessoal, eu não posso crer no lugar dele. É um ato pessoal e intransferível. Mas a fé também não se acolhe nem se amadurece sozinho. Nós precisamos da comunidade. É Cristo mesmo, por meio da igreja, que nos dá o dom da fé, que nos acompanha no amadurecimento da fé. Então a fé é um ato pessoal, mas não isolado. Nós não crescemos na fé se ficarmos sozinhos, para ser de um modo muito direto. Nós precisamos da comunidade, precisamos da igreja do passado e da igreja de hoje. Na verdade, nós somos agraciados com a fé por meio da igreja com o batismo, reavivados na fé com o sacramento do crisma, alimentados somos na fé com a celebração da Santa Missa, nas duas mesas e nos dois altares que ela tem, né? Na mesa da palavra e na mesa do pão eucarístico. Então a fé, que é um ato pessoal, não se acolhe nem se alimenta sozinho. Nós precisamos da vida em comunidade. A fé é histórica, e essa ideia da economia, da revelação que nós estamos falando, se atua sob a forma de uma economia, na qual Deus intervém progressivamente na história dos homens até chegar à plenitude da sua ação salvífica com a encarnação do Verbo. A fé também é doutrinal. Não se trata de um diálogo sem conteúdo, e sim de um depósito objetivo, uma mensagem precisa de salvação dirigida ao homem. Eu sei que nós falamos muito que não basta ficar na informação, não basta conhecer intelectualmente a doutrina, mas dizer que não basta não significa dizer que não seja extremamente importante conhecer a doutrina, porque a doutrina vai nos ajudar a entender o que Ele quer de nós, para falar de um modo muito direto. Então, quando nós dizemos que a doutrina não é fim em si mesma, eu não preciso, o último trabalho do percurso de fé não é compreender intelectualmente. O último, embora esse seja necessário, é irrenunciável compreender o que é possível da fé. Mas depois da compreensão intelectual, vem a vida, vem a experiência. Estão me entendendo? Não é só experiência, porque vai fazer experiência de quê? Não tem conteúdo, né? Tem que ter um conteúdo para fazer a experiência. Então o conteúdo é importante. O ensinamento doutrinário é importante, a leitura, o estudo, a compreensão dos termos, tudo isso é extremamente importante. Eu não quero deixar a impressão de que, falando que o fim último da revelação é a experiência, que essas coisas sejam para serem colocadas de lado. Nós falamos sobre isso. Uma experiência da revelação que é só confiança e diálogo sem conteúdo se deforma em sentimentalismo e é presa fácil dos enganadores. Isso eu ser bem direto, porque não sabem o que crer.
não sabe a quem dirige a própria confiança, não sabe quais são os seus caminhos. Então fica numa crença vaga. Quem gritar mais forte, quem oferecer maior efeito especial, leva esse fiel, que não sei se podemos chamar tão fiel assim, não é? Muito atual. Porque é uma fé, não estou dizendo que os sentimentos e os afetos sejam ruins, eles são bons, eles são a porta de entrada. Eu acredito que quase 100% de nós começamos a fazer a experiência de Deus com uma sensação de paz, de serenidade, incomparável. Isso é maravilhoso. Isso é a porta de entrada. A ciência atual não fala que não há nada que chegue à inteligência que não passe pelos sentidos, não é? Já até fala de neurolinguística, neurociência, né? Neuromedicina. Já os evangelhos, e Jesus sabia disso. Por isso que ele toca, ele cura o físico, porque é a porta de entrada. Porém, depois de curar uma boa parte das pessoas no físico, o que ele diz para as pessoas também? Não volte mais a pecar, mude a vida, porque essa cura física foi só o início. Então, dizer que a revelação é doutrinal, é dizer que a doutrina é extremamente importante, compreender os elementos da nossa fé, construir as categorias, saber quem é o Senhor e o que Ele quer para nós. Senão, seremos presos à fase dos enganadores. Senão, nós não conseguiremos distinguir o alimento que sustenta das embalagens que são enfeitadinhas, mas não tem nada dentro. E aí seremos cristãos molengas, que não é o caso de vocês que são cristãos valorosos, né? Precisamos ter conteúdo, porém, um conteúdo que não desce para a experiência também fica meio enlouquecido, se transforma em moralismo. Às vezes podemos cair no perigo de estar na condução de alguma coisa e, por não termos uma vida que experimente a fé, pedirmos aos outros as coisas sem sensibilidade, pensando que o outro vai passar de 0 a 100 num toquezinho de aceleração, né? Então vai ser santo amanhã. Inconcebível, você caiu, herege, meu Deus do céu. Na primeira queda não anima a ficar de pé. É uma preocupação muito pessoal. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão apontando muitas metas. Tudo isso é maravilhoso, mas não estão falando dos caminhos. E tenho tentado animar somente muitos jovens que começaram com uma vontade muito grande de santidade, mas uma vontade de santidade que não contemplava que eles eram gente. E aí nas primeiras quedas querem desistir. Diz: meu amigo, bem-vindo ao time, viu? Levante e continue, porque é assim, viu? Não vai conseguir ordenar isso amanhã, não. Levante, bora caminhar. Porque é necessário entender que para chegar na meta eu preciso de caminho. Posso pedir para as pessoas uma santidade automática. Aqui o padre não está dizendo que é para a gente ser permissivo. Tanto faz como tanto fez, não. Mas quem caminha na fé sabe que caiu muitas vezes que cai. E tem a fragilidade. A experiência da própria fragilidade me faz ser mais sensível com a fragilidade do outro. Mas sensibilidade com a fragilidade não é dizer: pobrezinho, fica aí no chão, viu? Levante, não. Não. É dizer: bora. É assim mesmo, bora ficar de pé e retomar o caminho. Então, doutrina é importante, extremamente importante como conteúdo, mas também a experiência. Para terminar, essa revelação é salvífica. A sua finalidade é a salvação de todos os homens e mulheres, de todos os tempos e lugares. Então, o conhecimento da salvação, o conhecimento da revelação é para nos levar à salvação de todo homem e do homem inteiro. O resultado de um caminho de fé é um ser humano inteiro, mais feliz. Esse é um critério tão bonito e interessante. Se acho caminhar bem na fé e não sou um ser humano parecido com Jesus, inteiro, mais feliz cada dia, tem alguma coisa errada nesse caminho de fé. Porque o caminho de fé não é para colecionar coisas, é para ser alguém parecido com o Senhor. E o Senhor é feliz e inteiro. Nós ainda não, a gente está na luta, mas precisamos cada dia nos assemelhar. É conhecer, antes de tudo, para a nossa própria salvação. É uma coisa que, geralmente, quando a gente começa um curso, ou quando está fazendo uma formação, vem logo à cabeça: eu quero conhecer melhor a minha fé para defender a fé dos que pensam o contrário.
Mas eu gosto de pensar que o primeiro ateu a ser convencido somos nós. Então a gente aprofunda a fé para lidar com as nossas próprias dúvidas. E se no caminho tiver alguém com quem a gente possa ajudar um pouquinho, a gente ajuda. Mas os primeiros a serem evangelizados e a caminharem na fé, a crescerem, somos nós. E nós as temos, né? Como o Evangelho de hoje sugere. Já falei demais, mas eu preparei essas coisas, sim, para a gente ter algumas chaves de leitura e pensarmos, ou continuarmos pensando, né? Sobre essa dimensão da revelação.